Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração nessa noite e vamos meditar na palavra de Deus, amém? Senhor, soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu entro em tua santa presença, meu Pai, nessa segunda-feira à noite, meu Deus, agradecendo por esse dia que se passou, pelo momento, Senhor, de consagração, que ocorreu pela manhã, pelo momento de jejum, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Agradecemos, meu Pai, pelo culto de ontem à noite. Agradecemos por tudo que nós temos passado, todas as bênçãos, todas as vitórias também, todas as lutas que temos enfrentado. Deus de Israel, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, porque tu és fiel, porque tu és justo, porque o Senhor ainda fala através dos teus vasos, porque o Senhor ainda ministra aos nossos corações aquilo que a tua palavra, Senhor, deseja falar. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que essa palavra ela venha estar guardada dentro do nosso ser, dentro dos nossos corações. Deus, não deixa, Senhor, que a palavra entre e volte vazia, mas que ela cause, que ela ocasione em nossas vidas a libertação, porque a tua palavra diz que ela tem poder. Senhor, através da palavra somos libertos, através da palavra, Senhor, somos mudados, somos transformados. Temos, Senhor, um recomeço, um refrigério para nossa alma. Deus de Israel, Senhor, eu te peço, meu Deus, que nessa noite, Senhor, a tua palavra ela vai ser de edificância, meu Deus, para a tua igreja. Que a tua palavra, Senhor, edifique essa pessoa que vai ouvi-la. Que a tua palavra, Senhor, ela traga, Senhor, a verdade. Não deixa, Senhor, que eu fale, meu Pai, a mentira. Não deixe, Senhor Jesus, meu Pai, que a tua igreja, aqueles que ministram a tua palavra, Senhor, deixem de falar, meu Pai, a tua verdade, Espírito Santo de Deus, mas que o Senhor fale, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja falar através das nossas vidas, porque estamos aqui como os instrumentos, Senhor, como vasos para pregar, Senhor, todos aqueles que ministram e pregam a tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, Senhor, da minha casa, tem misericórdia, Senhor, e fala conosco, porque precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. A palavra de hoje está no livro de Ezequiel, tá bom? Você pode aí pegar a sua Bíblia para meditar juntamente comigo. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. A palavra hoje, o tema dessa palavra é o nosso dever de anunciar a verdade. Nós temos o dever de anunciar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 3, versículo 1, diz assim: Além disso, ele me disse: Filho do homem, come o que tu encontrares, come este rolo, e vai falar à casa de Israel. Assim eu abri a minha boca e ele me fez comer o rolo. E ele disse-me: Filho do homem, faz com que a tua barriga coma e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca como mel para a doçura. E me disse: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas a casa de Israel. Versículo 6. Nem há muitas pessoas de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possam entender. Certamente, se eu tivesse enviado a elas, teriam te ouvido. Mas a casa de Israel não te ouvirá, porque eles não me ouviram, pois todos da casa de Israel são impudentes e duros de coração. Agora o versículo... Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16. E sucedeu ao fim de 7 dias que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, portanto ouve a palavra da minha boca, e deles o meu aviso. Quando eu disser ao perverso: Tu certamente morrerás, e tu não avisares, nem falarás para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Até aqui. Em Ezequiel 3, vemos a responsabilidade do profeta com a palavra de Deus, destinada à nação de Israel. É muito importante notar que o Senhor Deus envia Ezequiel a um povo rebelde, endurecido e insensível. Além disso, a mensagem do profeta não é de autoajuda,
mas sim de correção. Então nós vemos aqui no capítulo 3 de Ezequiel o momento que o Senhor levanta Ezequiel para profetizar contra Israel, uma palavra de correção. Então Ezequiel ele se levanta ali de acordo com aquilo que o Senhor quer falar para o seu povo e vai ali de encontro àquela nação, segundo aquilo que o Senhor quer falar. Mas nós vamos meditar nessa palavra a importância de anunciar a verdade que Deus quer que a gente fale e não resguardar nada e falar aquilo que Deus quer que a gente fale, assim como foi falado na palavra ontem da consagração. E Deus fala para Ezequiel que aquele povo que Ezequiel está indo ali pregar, ele está com o seu coração endurecido, insensível para a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus, ele não vai trazer ali uma palavra de conforto, uma palavra motivacional, de autoajuda. Mas Deus vai levar Ezequiel para levar uma palavra de correção. Então, as palavras de Deus para aquele povo são palavras de repreensão e de arrependimento. Então Deus traz para a gente nessa noite a necessidade de, quando Deus fala aos nossos corações para pregar algo ou falar, não temermos e não nos preocuparmos com aquilo que os homens vão pensar daquilo que Deus está falando através de nós. Muitas vezes eu e você que pregamos a palavra nos amedrontamos de pregar a verdade por receio e por medo do que aquilo vai ocasionar naquela pessoa. Mas aquilo que vai ser ocasionado na vida daquela pessoa é de acordo com aquilo que vem da vontade de Deus. Então a gente sabe que a libertação, que a transformação e a mudança de vida, ela só vai vir de acordo com a palavra. Então o Senhor confronta os cativos de Israel, que estão ali cativos na Babilônia, através do profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu comi, na minha boca era doce como mel. A ordem de comer o rolo é para que o profeta diga tudo aquilo que o Senhor ordena. A palavra vai dizer que o rolo era na boca do profeta doce como mel, mas quando desceu era como se fosse fel. Então era algo que era difícil de ser falado, mas que era necessário. Que ele precisava pregar para aquele povo que eles sejassem, que eles fossem, na verdade, aleluia, e ouvissem aquilo que Deus queria falar para eles. Então era necessário que Ezequiel fosse fiel à mensagem profética que Deus tinha destinado ao seu coração. Então Deus traz para a gente nessa noite a necessidade de sermos fiel à mensagem que Deus coloca nos nossos corações. Precisamos ser fiel à mensagem profética que Deus coloca para que a gente fale para o seu povo. Então, há muitos ministros, pregadores do evangelho, pregando o que bem entendem, o que agrada o povo, para não perder ovelhas, por receio de falar aquilo que o Senhor quer falar. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela não é para a morte, mas sim para a vida. E quando nós queremos tomar o lugar de Deus, de falar com seus filhos e falar aquilo que a gente bem entende, aí a gente está tentando tomar o lugar de Deus, a fala de Deus com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que a gente não pregue aquilo que a gente bem entende ou que a gente acha e sente vontade, porque a responsabilidade de ser fiel à mensagem da Bíblia está sobre nós. Então, muitas vezes, quando estamos ali confrontados diante da igreja, do povo, nós somos tentados a dizer aquilo que o povo gosta. Deus coloca ali a palavra no nosso coração, mas a gente fica com aquele receio de falar e a gente se tenta a falar aquilo que vai agradar o povo, aquilo que vende. Queremos trazer uma palavra que vende, como nós vemos aí pelo Instagram, pelas redes sociais, palavras de consolo, palavras de autoajuda, palavras motivacionais, que vai fazer o povo encher o ego, vai fazer o povo se sentir alegre, sentir com uma paz enganosa. Então, muitas vezes queremos trazer uma palavra que vende, uma palavra que vai trazer o povo, mas nós sabemos que é necessário pregar e sermos fiel à palavra de Deus. A proposta de Deus para nós é que sejamos fiel à mensagem, não importa se ela é agradável ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se a palavra é agradável ou não, precisamos ser fiéis à palavra de Deus. E todo esse capítulo de Ezequiel, capítulo 3,
ele vai falar sobre como deve ser pregado o nosso dever de falar a verdade. Então Ezequiel, ele come do rolo, ele come ali da palavra, daquilo que o Senhor quer falar para o seu povo. Então a palavra de Deus, mesmo sendo uma emissão de juízo, uma palavra de juízo sobre aquele povo, ela continua sendo doce, porque é a palavra de Deus. Então, mesmo sendo uma palavra de correção, sendo uma palavra difícil pra gente, ela continua sendo doce, porque é a palavra de Deus. Então Ezequiel, ele tá ali com na sua boca a palavra é doce, mas quando desce, aleluia, é como fel, porque é uma palavra difícil, mas sendo palavra de Deus, ela vai permanecer doce. Então devemos nos alimentar todo o nosso ser com a instrução que vem de Deus. Então, ela é completamente agradável à nossa vida, como tem naquela palavra. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus, ela acrescenta significado à nossa existência. Nós estamos vivos e existindo por conta da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você entenda que nós não precisamos viver desesperados pela aceitação das pessoas. Nós não devemos e não podemos viver desesperados para que o povo aceite aquilo que a gente está pregando. Mas nós temos que alimentar, aleluia, a igreja, aqueles que necessitam ouvir com a palavra de Deus, a palavra da instrução que Deus quer que a igreja escute, que Deus quer que eu e você escute. Então é necessário comermos do rolo, recebemos essa palavra em nossos corações. E nós vamos ver, a partir do versículo 4, que Israel, eles não querem ouvir aquilo que o profeta quer falar. Então muitas vezes você e eu vamos pregar e pessoas não vão querer ouvir, não vão querer receber. E Deus, ele adverte o profeta a não esperar uma resposta de arrependimento por parte do povo, assim como vemos no livro de Jeremias e Isaías capítulo 6, versículo 8 ao 13. Então você não vai esperar, e eu não vou esperar, que o povo se arrependa para pregar. Não vou ficar, aleluia, insistindo, aleluia, naquilo que o Senhor já falou. Então a gente prega, fala aquilo que Deus quer que a gente fale, e depois disso é com você, é comigo, é com a igreja, é com aquele que escuta a palavra de Deus. Então Deus vai advertir que se a nação não quiser ouvir, é porque eles não querem. Mas a obrigação e a parte do profeta de levar a palavra foi cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 8 vai dizer que Deus torna ali Ezequiel flexível e endurecido contra as coisas que ele ia receber daquele povo. Então, todos os contras que Ezequiel fosse receber daquele povo, quando ele estivesse pregando a palavra, o Senhor havia fortalecido o seu coração. Jeremias 1,18 diz: o Senhor fortaleceu Ezequiel para que ele fosse capaz de entregar a mensagem e suportar a oposição. Algo semelhante que aconteceu no começo de Jeremias, no capítulo 1. Então Deus vai fortalecer Ezequiel para que ele estivesse preparado para levar a palavra de Deus e para ministrar ali sobre aquele povo. Então o Senhor, ele te reveste da armadura espiritual, ele te reveste, aleluia, da couraça da justiça, para que tu pregues, para que tu fale a palavra de Deus de acordo com aquilo que ele manda que você fale. Então o Senhor fortalece você como ele fortaleceu Ezequiel, para que você seja capaz, para que eu seja capaz de entregar a mensagem e suportar a oposição. Então não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, mas nós suportamos porque Deus tem nos feito fortes, tem nos fortalecido. Louvado seja o nome do Senhor. Embora a profecia de Ezequiel fosse ministrada aos escravos que estavam ali na Babilônia, a mensagem era para todo Israel. A nossa mensagem e estilo de vida são completamente contraditórios para aqueles que não amam a Deus. Suas atitudes, escolhas e vícios são a barreira à luz da verdade. Contudo, enquanto testemunhamos a palavra de Deus, não podemos ser seduzidos por suas paixões. Então,
A partir do momento que nós ministramos e pregamos essa verdade, nós temos que deixar para trás tudo aquilo que vai contradizer a nossa vida e a nossa verdade com a palavra de Deus. Não podemos deixar que a hipocrisia ela tome conta dos nossos corações e a gente passe a pregar continuamente palavras que não são de acordo com aquilo que a gente vive. Então o Senhor, a palavra na verdade nos confronta todos os dias a pregarmos aquilo que a gente vive. Então, para que não venha se contradizer com aquilo que nós estamos ministrando. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, ele vai ali ministrar de acordo com aquilo que o Espírito de Deus concede ao seu coração. O Espírito Santo arrebatou várias vezes a mente do profeta a diversos lugares para lhe mostrar coisas e revelações, como vemos nesse capítulo. O Espírito Santo quer nos conduzir pelo caminho da maturidade. Olha o que Deus tem falado nos últimos cultos, nas últimas palavras. Ele quer nos conduzir ao caminho da maturidade espiritual. É o desejo dele que a nossa visão de mundo e das circunstâncias sejam aperfeiçoadas. Para isso ele muda muitas vezes aquilo que nos separa do seu amor. Ele nos liberta daquilo que nos afasta de Deus. E nós vamos ler no centro principal dessa palavra a importância de anunciar a verdade. O Senhor fez de Ezequiel um vigia para Israel, algo que vemos também no livro de Isaías. Filho do homem, eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Então, nós somos... Deus ele vai nos destinar, ele vai nos colocar na posição de ministros para falar aquilo que ele quer falar, não aquilo que nós desejamos falar, mas aquilo que o Senhor quer falar para o seu povo. A incumbência que Deus dá ao profeta é semelhante ao princípio da responsabilidade pelo sangue, descrito em Gênesis 9, versículos 5 e 6. Isto é, se ele não entregasse a mensagem, seria culpado pela morte deles. Onde é que está dizendo isso? Ezequiel capítulo 3, versículo 18, na última parte do versículo 18 diz: mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Deus vai dizer, se tu não pregar, aleluia, aquilo que eu estou falando, tu não advertires e não avisares, se aquela pessoa morrer, você e eu vamos ser culpados do sangue daquela pessoa. Está aqui, quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerá, e tu não avisares nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Então, nosso dever como servos de Deus é ouvir a Deus e comunicar sua vontade às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, que estão ali à nossa volta. Não podemos cair na tentação de omitir, de enganar a verdade para sermos agradáveis. Irmão, Deus não chamou para sermos agradáveis, nem Jesus agradou a todos, mas Ele nos chamou para pregar a verdade. Devemos comunicar às pessoas que as suas escolhas podem ocasionar muitos problemas em sua vida, que as suas escolhas podem acarretar muitos problemas para as suas vidas. Então, o profeta ali, ele estava coberto pela glória de Deus. No versículo 22 ao 27 vai dizer que Ezequiel estava coberto pela glória de Deus para trazer essa ministração para o povo de Israel que estava cativo ali na Babilônia. E assim, o Senhor Deus traz essa palavra no nosso coração, que é necessário que nós que ministramos e pregamos a palavra de Deus, pregarmos com a verdade, vivemos essa palavra. E não apenas, irmãos, pregar com a verdade, mas pedir a todos os dias que o Senhor liberte e que a gente viva aquilo que a gente pregue e que a gente se liberte de toda a hipocrisia para que a gente fale a verdadeira palavra do Senhor. Nós somos, aleluia, vocacionados para trazer essa mensagem. Então nós precisamos estar de acordo com o que ela manda que nós estejamos. Então o nosso dever é anunciar a verdade, doa a quem doer. Ezequiel capítulo 3, se você quiser meditar mais essa palavra. Amém? É isso que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.